Olá! Uma audiência pública realizada aqui na Câmara trouxe dados que mostram que o Nordeste brasileiro passará por uma seca ainda mais severa do que o normal em 2024. Participaram das discussões representantes de órgãos importantes, como a Embrapa, a Defesa Civil da Confederação Nacional dos Municípios e o Consórcio de Governadores do Nordeste. Para falar do encontro, eu converso agora com o deputado Fernando Mineiro, do PT do Rio Grande do Norte, que requereu a audiência pública. Olá, deputado, como vai? Olá, Mariana, tudo bem? Deputado, todo ano tem seca no Nordeste, isso a gente sabe. Mas esse ano de 2023 já é considerado um dos mais secos nas últimas décadas. Isso influencia nessa previsão para o ano que vem? Sim, na verdade, esse assunto de seca no Nordeste, Mariana, é tratado como uma emergência e hoje alguém lembrava lá na audiência que desde a primeira seca no Nordeste é registrada de 1530, né? E mesmo assim ainda é tratado como uma emergência, não é? Ou seja, essa ideia que se criou de combater a seca e não de conviver com a seca. Então, é uma mudança fundamental de entendimento. Então, não é uma emergência. Não é uma emergência, mas sempre é tratado com ações emergenciais, não é? Então, acho que essa é uma discussão que precisa ser colocada como a necessidade da sociedade, do país, da região Nordeste, conviver com a seca e pensar ações estruturantes e não ações emergenciais para enfrentar essa questão. Os estudos, os dados de agências de monitoramento, eu quero registrar aqui o papel do CEMADEM, que é o Centro de Monitoramento ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, tem dados muito importantes e tem elaborados estudos fundamentais para pensar a situação, não só para constatar, mas inclusive para prevenir. E esse foi o motivo da audiência, a gente pegar os dados pelo CEMADEM, pelos pesquisadores, além do que você citou, nós tivemos também a presença do professor Carlos Nobre, né, que é uma grande autoridade mundial nessa questão climática, da USP, a presença da ASA, da Articulação do Semiárido, que tem um debate sobre essa questão de como nós devemos enfrentar. Então, além de pensar, né, o diagnóstico, pensar as questões, os dados, eu repito, recomendo, inclusive, que as pessoas acessem o site lá do CEMADEM para ver as informações. Tem informações por município, você tem, daí todo o Brasil, né, por município. Em termos gerais, Então, quais foram as novas informações que foram dadas? Então, até semana passada, digamos assim, a gente tinha uma série de dados que pensavam, né, que analisavam a questão do El Niño, a questão das águas do Atlântico Norte, e a partir desses dados, vários modelos de análise, né, modelos científicos, tanto usados nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, são ferramentas que o CEMADEM e outros órgãos usam, prevê uma seca entre normal e severa. Agora, nós vamos ter ainda a certeza desses dados, e são perspectivas, são previsões, a partir do início do ano que vem. Então, é uma situação que precisa muito cuidado e monitoramento. E mais do que monitoramento, precisa de um acompanhamento das políticas públicas, das gestões, né, dos entes federados, da União, dos estados, né, dos municípios. O Consórcio Nordeste esteve representado, o Consórcio Nordeste representa todos os estados da região Nordeste, pelo secretário de Recursos Hídricos, que semana passada todos os secretários de Recursos Hídricos da região fizeram uma reunião, levantaram um conjunto de ações. Então, além das ações estruturantes que estão sendo pensadas pelo governo federal, voltando à questão do planejamento do PAC, é preciso deixar na manga uma série de ações emergenciais que vão ser necessárias, caso se confirme a seca severa. Então, pelos dados, né, nós podemos ter uma precipitação pluviométrica menor do que esse ano, por exemplo, né? Então, e podemos ter situações muito desiguais. Lá no meu estado, no Rio Grande do Norte, por exemplo, o Seridó já tem uma situação muito delicada em relação ao acesso à água, inclusive para consumo humano. A região do Seridó, que atinge aí boa parte do estado, está com os reservatórios bastante baixos. Então, eu vi que a Embrapa deu ideias, por exemplo, de aumento de açudes, sim, de aumentar para baixo, né, para poder aumentar a quantidade de água que ele pode receber. A recuperação dos açudes. Tem todo um conjunto de tecnologias, né, de convivência com o semiárido desenvolvido pelas entidades, pela sociedade civil, também pelos governos, muito interessantes. Desde a questão da cisterna, das barragens subterrâneas, dos pequenos açudes, porque você tem uma política que eu digo que é uma política geral, que é a integração da bacia do São Francisco, que atinge boa parte da região, mas tem uma série de outras políticas sociais
que dão, digamos assim, um acesso à água, não só para consumo humano, mas também para a agricultura. Você tem uma ideia, tem dados que mostram o impacto da previsão dos próximos 30 dias em todos os municípios do Brasil e do Rio Grande do Norte e do Nordeste como um todo. Você pode prever o impacto na agricultura familiar, o impacto, por exemplo, na pecuária, o impacto na economia como um todo. Eu vi que uma das palestrantes mostrou como é que está o clima hoje, né? Hoje. E aí ela mostrou uma coisa bem detalhada, e aí a gente vê que, por exemplo, o interior da Bahia e o sul do Piauí são os que estão com mais calor e menos chuva, né? Hoje seriam as regiões mais afetadas. E com o monitoramento permanente, nós vamos poder saber o que pode acontecer, o deslocamento para outras regiões. E tem uma previsão não muito acertada. E o que pode ser feito? Pois é. Se você sabe, há poucos dias... que, por exemplo, não vai chover nos próximos 30 dias. Tá, então você pode criar uma série de mecanismos para tentar ter acesso à água que tem em outras regiões. Por exemplo, você vai fazer uma política de abastecer com carros-pipa. Vou dar um exemplo hipotético. E hoje você tem dificuldade dos carros-pipa chegarem onde tem manancial. Então você tem que criar uma condição para que, sabendo, prevendo que vai ter daqui a 30 dias, num determinado município uma seca mais severa, você pode criar uma condição, se der uma chuva antes, você reservar, né, e conservar, garantir que existe a manutenção daquela água, você garantir fontes de abastecimento alternativas, rápidas, né, ou através de carros-pipa, ou através de controle da questão da água. Você pode pensar em abrir pequenas açudes, pequenos barreiros rápidos, né, para se dar uma chuva e segurar. Então você tem uma série de ações que eu digo que o monitoramento é importante, não para que as pessoas fiquem mais sabidas, né, mas que elas possam auxiliar no instrumento de planejamento dos municípios, do Estado e da União. O que eu sinto, Mariana, é que você tem um monitoramento, mas precisa ter mais integração das ações para a resposta. Por exemplo, os desastres que aconteceram no Sul com grandes chuvas e tal, já estavam sendo previstos, foram anunciados uns dias antes que poderia acontecer. Então, poderia ter evitado mortes, tragédias se tivesse evacuado a área, por exemplo. Poderia ter outro resultado se tivesse atento para os sinais ou para as informações. A mesma coisa na região, né, Nordeste com previsão de seca, com sinal contrário. Se eu tenho um anúncio que nós teremos uma previsibilidade de seca grande em fevereiro e março, eu tenho que trabalhar dezembro, eu tenho que trabalhar janeiro para poder acumular água, para guardar, para poder garantir rotas que os caminhões-pipas, por exemplo, tenham mais acesso mais rápido, por exemplo. Deputada, a questão das cisternas, essa é estruturante e vinha sendo tratada bastante durante o governo Lula e Dilma e deu uma desacelerada nos últimos anos. Como é que está hoje em dia? Está retomando, foi anunciado a retomada da questão da cisterna, mas eu penso que ainda acontece, a gente anuncia as coisas aqui em Brasília, o governo faz todo um esforço, mas é tão desestruturado ainda, foi tão destruído o planejamento e as ações para chegar na ponta que leva um tempo. Então precisa acelerar mais. Cisterna eu acho que foi uma grande salvação, digamos assim, uma grande tecnologia, não só da primeira água, como a gente chama, né, para atender a questão da sede, né, para o abastecimento humano, mas também como alternativa, como segunda água, né, para a agricultura familiar. Grande parte da economia na área rural do Nordeste é via agricultura familiar, a produção do alimento vem. Então, se você tem uma seca que pode atingir essa área, significa, né, que nós teremos muitas dificuldades, aumento da fome, né, nós teremos muita gente desassistida. Então, emergencialmente, o governo vai ter que fazer, né, do meu ponto de vista, à luz das previsões, pensar ações estruturantes, mas também emergenciais. Por exemplo, como vai ficar a questão da alimentação se você vai ter uma grande parte das pessoas que podem ser atingidas e que vivem, por exemplo, da agricultura ou espera aquele período chuvoso para poder tirar o seu sustento. Então, tem que ser ações articuladas. Repito, entre município, Estado e União. Não é só da União, não é só do Estado, não são só dos municípios. Ouvindo as entidades, né? A Embrapa tem uma rica experiência. É falta do pedido? Eu acho que é falta de ações... Vindo do município ou é aquele velho problema de um município não poder
não saber como agir muito bem? Eu acho que são as duas coisas, né? Eu acho a desestruturação do planejamento público, né? Poucos municípios do Brasil, né, e particularmente na nossa região Nordeste, têm uma estrutura de planejamento, por exemplo, na área da agricultura, da pecuária, para poder fazer frente. É muito que espera muitas ações que venham dos estados ou do governo federal. Então, acho que precisa ter essa articulação. Para mim, a grande lição da audiência foi: tá bem, nós temos o monitoramento, nós temos ferramentas de informação, nós temos os dados, né, temos a previsibilidade. Mas e daí? Né, qual é o mecanismo para reunir os ministérios, os governos estaduais e municípios e movimentos sociais, a ASA entre eles, e a academia, a Embrapa, para pensar ações emergenciais, digamos assim, e também mais estruturantes, porque é um convívio que nós temos que aprender a ter com essa questão. Tá bom, deputado. Muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço. Eu conversei com o deputado Fernando Mineiro, do PT do Rio Grande do Norte, sobre a previsão de uma seca severa no Nordeste durante o ano de 2024 e como os efeitos dela podem ser minorados. Eu sou Mariana Monteiro e você pode rever esta edição do Palavra Aberta no YouTube da Câmara. Não deixe de seguir as nossas redes sociais. Até a próxima.